Você sente, mas não entende. Algo te atravessa, sem forma, sem nome, e mesmo assim é impossível ignorar. Já aconteceu, não foi? Um incômodo que não é dor, uma inquietação que não vem de fora, uma sensação silenciosa que aparece quando tudo está quieto e você percebe que não está tão quieto assim por dentro. Mas então, por que ninguém fala sobre isso? Por que você sente e, ao mesmo tempo, parece que ninguém mais percebe? Ou será que percebe, mas aprendeu a ignorar? Existe um ponto dentro de você, onde a percepção começa antes do pensamento, antes de qualquer explicação, antes de qualquer lógica. É ali que isso nasce. E você não foi treinado para ouvir esse lugar. Você foi treinado para reagir, para nomear, para explicar, para resolver, mas não para sustentar a sensação sem correr dela. E é exatamente por isso que isso parece estranho, porque não é um problema, é um sinal, mas não um sinal comum, não desses que aparecem claros e com respostas prontas, não. É um sinal sutil, quase invisível, que só se revela quando você para de tentar entender e começa a permitir sentir. E aqui algo muda, porque quanto mais você tenta explicar, mais distante isso fica. Mas quando você apenas observa, sem pressa, sem resistência, começa a surgir uma clareza que não vem da mente. Vem de um outro nível, um nível que você já acessou, mas talvez nunca tenha reconhecido. Percebe? Não é sobre descobrir algo novo. É sobre reconhecer algo que sempre esteve ali. E se isso já está acontecendo dentro de você, então faz sentido continuar por aqui, não por curiosidade, mas porque alguma parte sua já sabe que existe mais. Essa sensação que ninguém vê não é um erro, é um desalinhamento sendo percebido. É quando aquilo que você está vivendo não conversa mais com aquilo que você é, mas você ainda não ajustou. E esse intervalo, esse espaço entre o que é e o que você sustenta, é onde essa sensação aparece. Silenciosa, constante, impossível de ignorar por muito tempo. Você pode tentar distrair, ocupar, preencher, mas ela volta. Não porque quer te incomodar, mas porque quer te mostrar. E aqui está o ponto mais importante. Isso não aparece quando você está perdido. Isso aparece quando você começa a perceber. Existe uma diferença sutil, mas profunda. Antes, você simplesmente vivia, reagia, seguia o fluxo automático. Agora, algo observa. Algo em você não está mais completamente imerso e essa pequena distância, essa mínima separação entre você e o que você vive, já é consciência emergindo. E consciência nunca chega gritando. Ela chega assim, silenciosa, quase desconfortável, porque desmonta o automático. E o automático sempre foi confortável, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando não trazia paz. Agora, você começa a sentir antes de justificar, e isso muda tudo. Porque sentir é o primeiro contato com a verdade interna, mas sustentar esse sentir, sem correr, sem explicar, sem fugir, é o que permite que essa verdade se revele por completo. E é aqui que a maioria recua, porque não tem nome, não tem forma, não tem garantia, só tem presença. E presença exige que você esteja, sem distração, sem máscara, sem fuga, respira, percebe. Esse silêncio que aparece quando você para por um instante, é nele que isso começa a ganhar forma. Não uma forma visível, mas compreensível. Você começa a perceber padrões, pequenos desalinhamentos, escolhas que não fazem mais sentido, ambientes que já não encaixam, e tudo isso já estava lá antes. Mas você não via, agora vê, e por isso sente. E quanto mais você respeita essa sensação, mais ela se organiza dentro de você. Ela deixa de ser confusa e começa a apontar, sem palavras, mas com direção. E essa direção
não vem de fora, nunca veio. Ela sempre começou dentro, mas você estava ocupado demais, tentando ouvir tudo, menos isso. Agora não, agora. Você começou a escutar. E quando isso acontece, não tem como voltar para o mesmo lugar interno, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual, porque algo em você já mudou de posição. Você deixou de ser apenas quem vive e começou a ser quem percebe, e essa mudança é irreversível. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse ponto. Sentir não é o final, é o início, porque perceber o desalinhamento não ajusta automaticamente, só revela. E revelar, às vezes, intensifica, porque aquilo que antes era ignorado, agora é visto com clareza, e clareza não permite mais fingir que não existe. Por isso, essa sensação pode parecer mais forte agora, não porque piorou, mas porque você parou de anestesiar. E isso exige maturidade interna, porque o próximo movimento não é reagir, é alinhar. Mas alinhar não é forçar mudança externa imediata, é ajustar o interno, até que o externo não sustente mais o antigo padrão. É um processo silencioso, profundo, que começa em pequenas escolhas invisíveis, na forma como você responde, naquilo que você aceita, no que você sustenta em pensamento, quando ninguém está vendo. E é aqui que a maioria tenta pular etapas, quer resolver rápido, quer se livrar da sensação. Mas essa sensação não é algo para eliminar, é algo para integrar, porque ela carrega informação, ela mostra onde você está fora de si. E quanto mais você rejeita isso, mais distante fica do alinhamento. Mas quando você acolhe, sem julgamento, algo começa a reorganizar. De dentro para fora, sem esforço forçado, sem ruptura artificial, só ajuste. E esse ajuste começa a refletir nas suas escolhas, nas suas respostas, na forma como você percebe o mundo e, principalmente, naquilo que você não tolera mais. Porque quando a consciência se expande, o antigo perde força, não porque você luta contra, mas porque não encaixa mais. E é nesse ponto que muita coisa começa a mudar sem você anunciar, sem você explicar, sem você justificar. Simplesmente muda. E quem está de fora talvez não entenda, talvez não veja, talvez nem perceba. Mas você sente, e agora você sabe. Não é imaginação, não é exagero, não é algo da sua cabeça. É percepção, é consciência, é alinhamento começando a acontecer. E isso nunca foi visível para quem ainda não chegou nesse ponto. Por isso, parece que ninguém vê. Mas não é que ninguém vê. É que nem todo mundo está olhando. Você está. E isso já muda tudo. Agora, não tente acelerar, não tente provar, não tente explicar. Sustente, observe, ajuste e, principalmente, confie no que você sente, mesmo quando não consegue explicar. Porque essa sensação é exatamente onde o seu próximo nível começa.